Olá pessoal do quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa correção em geografia, relembrando o conteúdo sobre tipos de cidade no Brasil, falamos das grandes cidades, que nem São Paulo, que é uma grande metrópole, que são cidades que além de grandes e possuem muitos habitantes, são cidades que apresentam muitas variedades, tipos de comércio, de indústrias, Falamos sobre centros regionais, que são cidades que não são tão grandes, mas elas também têm sua influência, com suas variedades aí também de serviços, tá bom? E os subcentros regionais, que são cidades menores, não são pequenas, mas são menores do que as demais que nós falamos, e também tem uma certa, quantidade aí de atividades econômicas, tá? Bom, já que relembramos o conteúdo, vamos lá para a correção da página 14. Analise o mapa da página 12 e preencha o quadro a seguir de acordo com o que se pede. Então, está pedindo o quê? Na região norte, procuremos uma metrópole. Metrópoles são todos esses que estão marcados aqui, ó, com esse símbolo na cor laranja, tá? Então, eu coloquei, ó, Manaus, tá bom? Mas poderiam ter colocado, ó, Belém, tá? Ter colocado outra metrópole. Centro regional. Centro regional são todos esses que estão marcados com a cor vermelha, tá? Eu coloquei Santarém, tá bom? Mas vocês poderiam ter colocado outro também, tá? Outra cidade da região. Eu coloquei em outra cidade, coloquei Belém, tá bom? Que além de ser uma metrópole, também é uma outra cidade. Na região Nordeste, metrópole, eu coloquei Recife, tá? Mas tinha também Salvador e tinha também Fortaleza, que vocês poderiam ter colocado. Centro regional, são todos os pontinhos vermelhos, eu coloquei Caruaru, tá? Bom, aqui vocês já sabem, né? E a outra cidade da região, coloquei Fortaleza. Na região Sudeste, coloquei São Paulo, na metrópole. Centro regional, São José dos Campos, e outra cidade, coloquei Rio de Janeiro. Lembrando, vocês têm outras opções. Região Sul, na metrópole Porto Alegre. Centro regional, Santa Maria, outra cidade, Curitiba. Centro-Oeste, metrópole Goiás. Centro regional, Cuiabá, e outra cidade, Porto Velho. O município onde você mora está entre as cidades destacadas no mapa. Qual é o nome dele? Como eu não sei, onde todo mundo mora, então essa resposta fica aí pessoal, tá? Qual é a metrópole mais próxima do município em que você mora? Bom, eu moro na cidade de São Paulo, Como cidade mais próxima eu coloquei Campinas, tá? Mas metrópole, que é a grande cidade, coloquei São Paulo. Qual é o centro regional mais próximo do município em que você mora? Eu coloquei Santos, mas Campinas também é bem próximo, tá bom? Qual das imagens apresentadas neste capítulo mais se parece com a cidade do município onde você mora? Eu coloquei centro regional, porque é uma cidade grande, mas assim, tem mais prédios, mais casas, Porque uma metrópole, ela tem assim muita área de indústria, tem muito shopping, médicos, serviços, embora isso também tem, Isso também tem. Mas enfim, eu coloquei centro regional, mas se vocês colocaram metrópole, também está certo, tá bom? Não está errado não. Quais características representadas na imagem contribuíram para sua resposta anterior? É uma cidade grande, com a presença de comércios e indústrias. Com base no que você estudou até agora, você diria que sua cidade é uma metrópole, um centro regional, um centro subregional ou uma cidade pequena, sob influência de cidades médias e grandes? Eu coloquei centro regional, como eu falei para vocês, mas metrópole também tá certo, tá, pessoal? Porque aqui em São Paulo nós temos de tudo, e São Paulo é considerada uma grande metrópole, lógico, tá? Então as duas respostas cabem aqui, tá bom? Marque um X nas alternativas corretas. O Brasil tem 5.570 municípios e cada um deles apresenta cidades com características próprias.
Tá correto, tá? Letra C. As cidades brasileiras têm paisagens naturais e culturais únicas. Tá certo. E a letra D. As cidades exercem variadas funções e algumas se destacam por meio de atividades voltadas ao turismo ou de atividades industriais, entre outras possibilidades. Também está correta. Caracterize sua cidade, informando se ela é pequena, média ou grande. Eu coloquei grande. Como são as paisagens naturais e culturais? Então, naturais eu coloquei como praias. E cultural eu coloquei Tanabata, que é um tipo de cultura japonesa, tá? E quais são suas principais atividades econômicas? Eu coloquei automobilísticas, tá bom? Mas a indústria têxtil, que é de indústria de roupa, tecido, também ela é bem ativa aqui na nossa metrópole. Então, aqui falando sobre paisagem cultural, essa Tanabata ela é um tipo de cultura japonesa, né? Então, ela é uma festa que ocorre, tá? Eu vou passar um vídeo para vocês só para matar essa curiosidade aí do que seria essa Tanabata, tá certo? E até já, hein? Brasil. 笹の葉サラサラ軒場に揺れる Em cada papelzinho desse, um desejo. Saúde, trabalho e dinheiro. Paz para o mundo e saúde para minha família. E assim, a área externa do casarão histórico, no centro de Florianópolis, se transformou num grande jardim colorido, feito de sonhos. A Árvore dos Desejos é uma tradição que nasceu do outro lado do mundo, de onde vieram os primeiros imigrantes japoneses, exatos 110 anos atrás. Então aqui a gente tem essas apresentações, agora a gente está com essa cantora que veio direto do Japão, tem a parte dos artesanatos, tem a parte da gastronomia, então é um evento bem rico culturalmente, que mostra um pouquinho da nossa cultura aqui para o público local. Nós próprios descendentes japoneses, muitas coisas nós não conhecemos e acabamos encontrando aqui também, né? Então é muito legal, né, que a gente acaba, todas as pessoas, enriquece a cultura, né, de estar conhecendo isso. Por trás do Tanabata Matsuri está uma lenda japonesa muito antiga. A origem do Tanabata Matsuri é de uma lenda do Japão, de um príncipe e uma princesa que se apaixonaram, viraram estrelas, e aí eles podiam se encontrar uma vez por ano, na 7ª noite do mês 7. Por isso que a gente realiza esse festival no mês de julho. Hoje, essa história de amor ajuda a difundir a cultura japonesa mundo afora. E pelo jeito, o Brasil também deixou raízes lá no Japão. Gosto muito do Brasil. O Brasil, minha segunda pátria, né? Desculpa, mas eu não falo português, desculpa. Arigato. Adoro, sim. A arte de transformar papel em esculturas, sem cortes, apenas com dobraduras. O origami nasceu na China, mas a técnica também foi desenvolvida no Japão. O Ian ficou fascinado, mas é preciso muitos anos de dedicação para chegar a essa perfeição do Jackson. Tem umas 1.800 dobras aqui. Também, né, precisei fazer ele para acreditar que era só uma folha, porque é realmente impressionante, tipo, 4 dedos em cada mão, 8 chifres, enfim, uma riqueza de detalhes. E transformar a sobremesa em arte. Coisas da terra que inventou o anime. É tão gostoso quanto é bonitinho. E morder o gatinho de algodão doce não é o desafio gastronômico dessa festa. Mas dá para entender, né? A gente está acostumado com garfo e faca, trocar assim o talher de repente é difícil mesmo. É bem complicado, mas com o tempo a gente pega o jeito. Agora você tá craque. Tô. E sorvete frito. Já pensou nisso? A gente foi conferir. Essa, na verdade, é uma adaptação do tempurá que se come lá no Japão, não é isso? Sim, essa é uma adaptação brasileira do tempurá que se come no Japão, se adaptou aqui com sorvete. Lá você não vai encontrar tempurá de sorvete, mas aqui, ó, tô curioso, vale o meu Tanabata Coin, é porque aqui a moeda, o festival tem uma moeda própria, toma aqui, posso? Vamos experimentar, pode segurar aqui pra mim um pouquinho? Não tinha como dar errado, né, gente? É sorvete e pão de ló frito.
É uma delícia, muito bom. Aqui temos outra pequena adaptação. A dança e a música, o tal K-pop, são da Coreia do Sul. Mas as meninas deram um toque japonês para deixar ao gosto do festival. É uma música coreana, mas a gente fez para esse evento em versão japonesa, então seria J-pop. Os artistas que a gente dançou são coreanos, mas essas músicas são as músicas japonesas que eles têm. Pra mim começou quando eu virei fã de anime, aí depois eu fui gostando de K-pop e depois eu fui vendo os eventos e aí já me tornei fã. O moderno e o tradicional, lado a lado, em perfeita harmonia. Essa é a cara do Japão. E não sou eu que estou dizendo. Assim, hoje, assim, aqui, muito bom, viu? Muito bonito. Né? Parece Japão. Bom, pessoal, voltando aqui na página 14 em História, vamos falar um pouco sobre a cidadania no Brasil. Tá bom? Então, o que é a cidadania no Brasil? Como vocês sabem, todos os cidadãos, eles têm seus direitos, têm os seus deveres e têm também os seus direitos. Esses direitos, eles são divididos em 3 tipos, tá? Direitos políticos, direitos civis e direitos sociais, tá bom? Esses direitos, eles estão num documento chamado Constituição Cidadã. Tá? Então, voltando, todos os brasileiros têm os seus direitos. Esses direitos, porém, eles são divididos em políticos, civis e sociais. E esses direitos estão escritos, estão guardadinhos lá num documento chamado Constituição Cidadã. Então, vou falar um pouco sobre cada direito, tá bom? O direito político, ele serve para fazer com que a pessoa possa votar, tá bom? E se associar a grupos, sindicatos, tá? Associações de bairro. Então, esses são os direitos políticos. Vocês sabem que no Brasil só podem votar pessoas acima de 16 anos. O voto é secreto, tá bom? Ninguém pode saber e é obrigatório para pessoas entre 18 e 70 anos, tá? Após 70 anos, o voto não é obrigatório, é opcional, tá bom? Temos também direitos civis, que é o quê? As pessoas nascem com seus direitos e com seus deveres, tá? Então, mas, porém, tem as leis que todas as pessoas devem cumprir. O que são esses direitos civis? Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade, de se expressar, né? Então, aqui está uma forma de protesto. Então, esse tipo de exercício, ele é aprovado. Nós podemos exigir os nossos direitos fazendo um protesto. Então, isso é um tipo de direito civil. Temos também os direitos sociais, que é aquele direito à educação, à saúde, à cultura, tudo isso que nós já falamos muitas vezes, tá bom? Quem é responsável por oferecer isso para nós? São os governos, tá? Então, são os governos que devem oferecer a cultura, a moradia, o trabalho, o salário digno de uma forma gratuita e com qualidade, não é de qualquer jeito não, tá bom? Então, todos esses direitos, eles fazem parte de direitos sociais. Para casa, vocês irão responder aqui a página 15, dando um exemplo aqui de alguns direitos políticos, civis e sociais, tá bom? Bom, na página 16, a conquista da cidadania no Brasil. Então, vamos lá. O que acontece aqui na cidadania, na conquista da cidadania? Bom, como vocês sabem, as nossas leis falam que todas as pessoas são iguais perante a lei, tá? Mas nem sempre foi assim. Muitas pessoas, antigamente, elas eram excluídas da cidadania do Brasil. Quem, por exemplo? Aqui vamos ver, assim, alguns casos, tá? Que o livro aponta. O livro aponta, por exemplo, a conquista do voto feminino. Então, antigamente, as mulheres não tinham direito ao voto. Elas só puderam, começar a votar em 1934,
tá? Antes disso, as mulheres não tinham esse direito, tá bom? E também as mulheres, elas não podiam concorrer a nenhum cargo político, elas não tinham, assim, o próprio salário, tá? Então, e se elas fossem casadas, ainda precisavam da permissão do marido para poder trabalhar. Então, as mulheres já eram excluídas, né, aí da cidadania. Temos também os direitos dos trabalhadores. O que acontece? Antigamente, muitos trabalhadores, né, eles eram prejudicados com prisões e expulsões. Aí, com o passar do tempo, né, passando o tempo, foram feitos alguns protestos e aí passaram a reivindicar melhores condições de trabalho, tá bom? Então, assim, a carga horária, né, que mudou, o aumento de salário, então uma carga horária de 8 horas, o fim do trabalho noturno, enfim, fizeram aí alguns ajustes, tá bom? Para poder aí ajudar os trabalhadores. Outro direito era os direitos da população negra. Então, a população negra, como vocês sabem, foi uma população escravizada, né, no Brasil. Então, eles sofreram muito, né? Depois passaram a reivindicar aí os direitos, né, pedindo o fim aí da discriminação racial, tá? Até que veio uma Constituição, né, que agora se tornou crime, né, a discriminação racial. Tá? Então agora eles fazem parte, né, dos nossos direitos e devemos todos o respeito. Hoje não pode mais assim haver discriminação nem desigualdade. E temos a luta pela volta da democracia. Então a população ela vivenciou a chamada ditadura civil, né? O que acontece? Foi um período onde diversos direitos dos brasileiros foram suspensos. Né, inclusive o do presidente da República também, né, que ele não seria mais eleito pelo voto da população, e ele seria escolhido por um conjunto de políticos, né? Após uma determinada data, vários protestos começaram a ser feitos, né, no Brasil, muitos trabalhadores, estudantes, até políticos, né, se juntaram e fizeram aí um protesto chamado Diretas Já. Então, essa conquista aconteceu, né, das diretas já, que foi muito importante, e daí se deu o direito à liberdade de expressão e à política também, tá? Garantido por lei agora o direito das pessoas analfabetas, por exemplo, votarem, que até então não podia, tá bom? Então, vimos 4 tipos de conquista: o da mulher com voto, o direito dos trabalhadores, né, na sua jornada de trabalho, no salário mais digno, o direito da população negra, né, que hoje em dia temos a discriminação e a desigualdade que não pode de forma alguma, e a volta da democracia, que é o presidente eleito pelo voto do povo. Bom, em casa vocês irão então responder aqui a página 18, tá certo? Agora vamos lá para matemática. Bom, em matemática, pessoal, ainda sobre números decimais, o que vocês irão fazer é o seguinte: essa primeira atividade vocês podem usar a calculadora, tá bom? Então não tem problema, aí vocês vão registrar aqui o resultado, tá? Aqui vocês irão responder, né, o que vocês viram aí de diferente multiplicando os números por 10, por 100 e por 1000. Tá bom? Na verdade, o que modifica a posição da vírgula, tá? Então, vocês lembram, nós chegamos no começo a estudar que quando eu multiplico por 10, lembram quantas casinhas eu tenho depois da vírgula? 1. E por 100, quantos números eu tenho depois da vírgula? 2. Estão lembrados que a professora falava isso? Então, é exatamente isso que vocês vão estar explicando aqui, tá bom? O número 2, né, aqui é um joguinho, mas assim, como estamos longe, vocês irão completar aqui essa sequência, tá bom? Mudando a vírgula de lugar. Então, estão vendo a sequência? Ó, a vírgula está passando para a direita, ó. Então, aqui era 1, aqui já é 15, aqui já é 156, e qual é o próximo?
né? Então, assim, vou colocar aqui como exemplo, tá? Mas se o número terminar em vírgula, na verdade não vai terminar em vírgula. Eu paro aqui porque nenhum número acaba com a vírgula, tá bom? Se precisar acrescentar o zero, vocês acrescentem o zero, só isso, tá? E aí nós corrigiremos na próxima aula. Tudo bem? Agora, pessoal, vamos lá para português. Já na página 31, falando ainda sobre verbos, né, concordância verbal, que são aquelas palavras substantivo ou pronome, né, que ela interage aí com o verbo, que quer dizer a ação da frase. Vocês irão fazer aqui a página 31, tá bom? Aqui na atividade 4, vocês irão completar com um dos verbos, porém, eles estão na forma original deles, tá? Vocês precisarão ver a concordância e mudar. Por exemplo, quando de manhã, o quê? Dizer, estudar, estudei. Então, vocês precisam fazer a concordância desses verbos. Quando telefonei. Tá? Essa que é a concordância, é ver qual palavrinha a palavra vem do verbo telefonar, mas não é exatamente a palavra telefonar, tá? Aqui vocês irão relacionar a primeira coluna com a segunda coluna, ou ao contrário, a segunda coluna com a primeira coluna, tá bom? Então vocês precisam ler a frase e ver, né, qual pronome se trata, se é eu, tu, ela, tá? Vamos fazer a primeira, ó. Divulgou curiosidades sobre a alimentação de alguns animais. Então, bom, quem divulgou? Ela, eu, tu, o que vocês acham? Tu divulgou curiosidades sobre a alimentação de alguns animais? Não, né? Vós divulgou, também não dá. Eu divulgou, também não dá, né? Então, aqui é a letra C, tá bom? Ele ou ela, né, divulgou curiosidades sobre a alimentação de alguns animais. Então, ó, terceira pessoa do singular, tá? Precisa prestar atenção para ver se é singular ou se é plural. Mais de um é plural, tá bom? Por hoje é só. Caprichem nas atividades e até a próxima aula, quinto ano.